Além de fazer o update if, eu vou fazer um refresh. Faz o refresh da minha lista, ó. Beleza, ó. Bora alterar aqui para 10. Show, ó. Já trouxe todo mundo, hein? Então aqui o ID ordem é -1 e não mais 1, certo? Agora eu quero subir, ó, o 5. Então ele tem que inverter com 3, ó. Então atualizar planilha, ele tem que virar 3. E o enviar e-mail tem que virar 5. Então bora testar, ó. Olha lá, atualizar planilha virou 3, enviar e-mail virou 5. E aí, show de bola, né? Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Iago Melo e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma ordenação de item no Power Apps. Eu já tenho uma lista de exemplo aqui que é muito simples, eu só tenho o nome da tarefa, então se eu criar uma nova tarefa, o Power App já vai adicionar esse item na lista, porém ele sempre vai trazer na ordem que o item foi criado. O que eu desejo aqui é poder manipular a posição que esse item está sendo exibido na galeria. A forma mais simples de fazer isso é criando uma coluninha de ordenação. Então aqui na minha lista, ó, eu tenho o nome da tarefa e criei uma coluna chamada no ordem. Essa coluna é uma coluna de número e a gente vai manipular ela para poder controlar a posição que esse item vai ficar dentro da galeria, certo? O primeiro método que eu vou te mostrar vai ser utilizando um controle de entrada de número. Então a ideia é eu digitar o número, assim que eu clicar fora ou der um Enter, o Power Apps vai atualizar essa ordem lá no banco de dados e automaticamente já vai trazer a ordenação. O que está acontecendo aqui quando a gente cria o item? Ó? No nosso botão de adicionar, eu estou fazendo um patch somente no nome da tarefa. Por quê? Porque eu quero controlar a ordem aqui dentro da galeria. Ó. O meu controle de entrada, eles têm que estar no formato de número, tá? Por quê? Porque a nossa coluna é uma coluna de número, então a ordem vai ser classificada pelo número da ordem. Então, ó, eu vou vir aqui na propriedade onChange desse controle e vou criar a lógica aqui para salvar a ordem. E aí, ó, eu vou só copiar aqui o esqueminha dessa forma para poder pegar o load. Então, o que eu vou fazer? Ó, faz um update if na minha lista do SharePoint, que é a minha IT ordem. Qual que é a condição? Onde o ID foi igual a thisItem.id. Qual coluna que eu quero alterar? Aí eu vou abrir aqui, ó, chaves, ó, vou falar assim, ó, altera para mim a coluna no ordem. Qual que vai ser o valor dessa ordem? Vai ser o velho de cell.text. Então eu vou fechar aqui a minha chaves, vou fechar o update if e vou dar 2 pontos, certo? 2, alterei, vamos alterar o próximo, aqui eu vou colocar 4, ó. Agora, para visualizar a ordem, a gente precisa classificar os itens da galeria. Então, eu vou clicar aqui na minha galeria, vou vir em fonte de dados e vou criar o sort. Faz um sort dessa lista, ponto e vírgula, pela coluna no ordem. O que acontece? Ó? Eu estou alterando a fonte de dados, mas ele não está fazendo um refresh, que eu estou utilizando a lista diretamente aqui no SharePoint. Então, o que a gente pode fazer? Ó, no onChange desse cara, além de fazer o update if, eu vou fazer um refresh. Faz o refresh da minha lista, ó. Beleza, ó. Bora alterar aqui para 10. Show, ó. Já trouxe todo mundo, hein? Show de bola, né? Agora, o segundo método, ele é um pouco diferente, porque eu quero mover esse item de baixo para cima, ou que está em cima para baixo. E para esse método ficar performático, é melhor a gente trabalhar com coleção. Então eu vou vir aqui no OnStart para o aplicativo e vou fazer uma coleta aqui. Ó. Faz um clear collect call tarefas, o meu IT underline ordem, certo? Beleza, vou executar, executei. Agora aqui na minha galeria, eu vou usar a fonte direta, eu vou usar a minha call tarefas, beleza. Aqui no onChange, pode manter isso aqui mesmo. Aqui no onChange do controle, eu vou fazer também o update if, daí eu vou copiar esse cara aqui, que eu vou ter que fazer a mesma coisa na minha call tarefas. E aí eu já não preciso mais fazer o refresh, certo? Então bora testar, ó. Vamos colocar aqui 15, beleza, ó, já atualizou. Para a gente poder utilizar o método 2, ó, eu vou ter que inverter a ordem desses caras aqui, ó. Então, se eu quiser mover o item 2 para baixo, na verdade, o que vai acontecer por trás, eu vou substituir a ordem desse cara com a ordem do de baixo. Aí eles vão trocar de posição. E para mim conseguir fazer isso, eu preciso fazer o index da minha lista ordenada. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui na minha galeria, em fonte de dados, eu vou armazenar a minha lista classificada pela ordem em uma variável interna aqui, ó, de contexto, que eu vou chamar de underline fonte. Beleza. Agora, ó, eu vou fazer um for all de quem? Do count rows da minha call tarefas. E na verdade eu preciso jogar um sequence.
que eu quero fazer um index, ou seja, eu quero uma linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, para me saber qual que é a linha que eu vou ter que fazer. E aí aqui eu vou fazer um patch no last first n de quem? Da minha coleção, no caso aqui vai ser a fonte, certo? Aqui também é fonte. Aí você vai fazer um first n do próprio velho. Fecha o first n, fecha o last. Aí aqui, ó, você vai criar uma coluna chamada id ordem, que é uma coluninha que vai existir somente aqui dentro da galeria. E ela vai me trazer o id, ó. Vou fechar o meu patch, vou fechar o for all e vou fechar o meu if. Beleza, ó. Eu ainda não tô enxergando esse cara, ó. Só que o que acontece? A minha lista ordenada, agora ela tem uma id ordem, mas o id da linha, certo? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então sempre vai estar ordenado. Agora, ó, aqui no onSelect, do pra cima, a gente tem que ter uma regrinha aqui, ó. Esse botão aqui, ó, como eu estou no primeiro item de ordem, eu não posso mais mover ele pra cima, porque ele já é o primeiro, concorda? Então o que que eu vou fazer, ó? Se this item.id ordem for igual a 1, então display mode.disable. Caso contrário, display mode edit. Beleza, ó. Como eu já estou no primeiro, eu não posso mais mover ele para cima, certo? Somente para baixo. E aí eu tenho que ter essa mesma regrinha do botão para baixo. Quando eu já estiver no último item, eu não posso mais mover ele para baixo, porque eu já estou no último, certo? Então eu vou clicar aqui no botão para baixo, ó. Vou vir no modo de exibição e vou colar a mesma regra do outro lá, ó. Só que o número da ID da ordem aqui vai ser um count rows de quem? Da minha call tarefas. Ou seja, quando for o último item, eu não posso mais mexer. Então, ó, ele já desativou. Então, o último item eu não posso mais mover ele para baixo. Beleza. Então, agora eu preciso criar a lógica no botão de mover para baixo ou para cima. Ó. Quando eu clicar no botão para baixo, eu quero trocar a ordem desse daqui com a ordem desse daqui. Aí, eles vão inverter de posição. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui no meu botão para baixo. O que que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso gravar qual que é a ordem do item seguinte e qual que é a ordem do item atual. Para depois eu fazer a substituição deles, ó. Então vou gravar numa variável com if. Vou criar aqui uma variável chamada item atual. É o próprio design da galeria. Quem que é o item seguinte? Item seguinte. Eu vou fazer um lookup na minha gal tarefas.allItems, onde o id da ordem é igual a thisItem.id ordem, que é aquela coluninha de ordenação que a gente fez, o index, né? E vou somar mais um. Agora eu vou criar uma tabelinha que a gente vai utilizar ela para fazer um for all. Essa tabelinha eu vou gravar também no if. Vou abrir chaves e vou chamar aqui, ó, de underline itens atualizar. Vou abrir colchetes e vou criar uma tabela. Eu preciso só do ID e a coluna que eu vou atualizar o valor, que vai ser a no ordem. Então eu vou jogar aqui, ó, uma chaves e vai abrir o primeiro registro chamado ID. Quem que vai ser o ID? O ID primeiro vai ser do item atual. A próxima coluna é a no ordem. Vai ser a no ordem do item seguinte. Então o item seguinte, ponto no ordem. Vou fechar esse registro e vou armazenar o próximo. O ID dele é o ID do item seguinte, certo? A no ordem dele é o contrário. Vai ser a ordem do item atual. Beleza. O que que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer um for all de quem? Do meu underline itens atualizar, ó, porque eu já sei quem que eu vou ter que mexer, certo? Aí aqui eu vou nomear esse cara, ó, como as item atualizar. E aí eu vou armazenar aqui dentro do for all uma variável chamada item SharePoint, para a gente não ter conflito aqui de dados. Aí você vai fazer um lookup na minha lista do SharePoint, que é id ordem, onde id é igual ao item atualizar.id, certo? Vou fechar o lookup, vou fechar aqui o meu registro do if e vou fazer um patch. Faz um patch na minha call tarefas, onde o item aqui, vou fazer um lookup da minha call tarefas, onde o id também é igual ao item atualizar.id. E aí vou fazer um patch na minha id underline ordem, que é a minha lista do SharePoint. Qual que é o item? É o item do SharePoint. Vou dar 2 pontos. Qual que é a coluna que eu vou atualizar? Que no caso vai ser a no ordem. Quem que é o no ordem? É o item que está sendo iterado no for all, que é o item atualizar, ponto no ordem. Vou fechar aqui o meu registro, vou fechar o patch, vou fechar o patch de cima, vou fechar o if do atualizar, vou fechar o meu for all, vou fechar o if de cima e o outro. Vou dar 2 pontos. Show, ó. Depois que você fizer isso, faz um notify para o usuário saber que atualizou. Item atualizado, ou melhor, ordem atualizada com sucesso. Notification type success, pode ser 2000 milissegundos. Agora eu vou clicar para mover o e-mail para baixo. Ó. A ordem dele tem que virar 3.
E o agendar consulta tem que ir pra cima e virar 2, ó. Agora clicar, show de bola. Olha lá, já trocou a ordem. Agora se eu quiser inverter o de baixo também, ó. Ele inverteu a ordem do de baixo também. Agora o que a gente precisa fazer é a mesma coisa para subir o item, certo? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui no meu botão para baixo, ó, vou copiar essa expressão que tá aqui, vou vir no botão para cima, vou vir no onSelect dele e vou colar aquela expressão aqui, ó. Porque agora a gente precisa inverter, né? O item atual continua thisItem, só que aqui não é mais item seguinte, né? Na verdade aqui eu vou trocar, ó, para underline item anterior, bora substituir. Então aqui o id ordem é -1 e não mais 1, certo? Agora eu quero subir, ó, o 5, então ele tem que inverter com 3, ó. Então atualizar planilha, ele tem que virar 3. E o enviar e-mail tem que virar 5. Então bora testar, ó. Olha lá, atualizar planilha virou 3, enviar e-mail virou 5. E aí, show de bola, né? Então é isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.